Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Arthur, a única opção de contratação viável nesse momento para o Flamengo. Em que pé está a negociação? Vamos explicar para vocês. Pelistri não vem mais, o Flamengo desistiu. Goleiro Rossi está indo para o Al Nassr dos Emirados Árabes, né? Jogar com Cristiano Ronaldo no mesmo time. E aí? Se ele gostar, ele ficará por lá? Como é que fica o Flamengo nessa história? Olha, é muita mensagem, é muita gente perguntando sobre isso e nós, obviamente, iremos explicar para vocês. Tudo isso vocês vão ver aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like agora no início do vídeo, não custa nada. Agora, rapidinho, deixa o like aí. E mais do que o like, galera, nós batemos a marca dos 99 mil inscritos. Sabe o que falta para batermos 1000? Para batermos 100 mil? A sua inscrição. Falta você. Clica aqui embaixo no botão vermelho e seja o de número 100 mil no Flamília da Nação. Dá essa ajuda pra gente e, além do mais, você ajuda com a inscrição e você se mantém muito bem informado com o que há de melhor aqui do nosso Mengão, aqui no Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! E se derrubar é pênalti. Galera, primeiro ontem o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu, né? Começou com um time alternativo, apenas com 3 titulares, e meteu 5-0, e poderia ter sido 6, 7, 8, tranquilamente. O Flamengo fez uma grande partida. Claro que a gente tem que destacar aqui a fragilidade do adversário. E até mesmo a experiência com o Marinho pela esquerda e o Cebolinha pela direita foi interessante, porque a gente viu uma mudança de cultura no Flamengo. A gente via, por exemplo, treinadores anteriores, quando promoviam mudanças, eles mantinham as mudanças e não faziam mais nada. Deixavam a coisa acontecer. Ontem, durou 9 minutos. O cara quis experimentar, o Vitor Pereira, e ele explicou o porquê, e eu gostei da explicação. Com 9 minutos ele viu que não dava certo, já mudou tudo de novo. E é isso que a gente espera. Um treinador mais tático, um treinador que consiga enxergar que aquilo que ele tentou não deu certo e ele rapidamente modifica, ou até mesmo ver que o adversário está em superioridade em um determinado momento e consegue modificar com alteração tática ou substituições. Hoje a gente tem, diante de ter um plantel muito bom, o fato de você ter 5 substituições facilita muito, ajuda o time de maior qualidade. Eu gostei muito do que eu vi ontem, em vários aspectos. O Flamengo evoluiu e evoluiu bastante. Lembrando que nós estamos numa pré-temporada ainda, né? Um detalhe importante que muita gente não percebeu: o Flamengo vai se reapresentar, hoje é folga, vai se reapresentar amanhã, pela manhã. Parece bobagem, mas não é. É o controle da alimentação, é os jogadores hoje tendo que dormir um pouquinho mais cedo, né? Amanhã o jogador se apresenta de manhã no clube, treina na parte da manhã, almoça no clube. Quer dizer, o que a gente cobrava no passado. Treinador também português nunca fazia isso, às vezes dava um dia de folga, às vezes até 2, e a reapresentação era no outro dia à tarde sempre, quer dizer, sempre 2 dias e meio de folga, totalmente errado. Então assim, Vitor Pereira veio para mudar realmente a cultura do Flamengo, voltando e imitando o que acontecia na era Jorge Jesus. Parabéns ao Vitor Pereira, não só pela vitória, mas por algumas atitudes também, que são mínimos detalhes, mas que fazem a diferença lá no final, e vocês vão ver o que eu estou dizendo. Bom, falando agora sobre o Pelistri, né? Pelistri não virá mais para o Flamengo. Notícia de que o Flamengo desistiu oficialmente do jogador, e o jogador estaria, inclusive foi relacionado para o jogo do Manchester hoje. Ele foi relacionado depois de muito tempo, jogador que não atuava foi relacionado, mas amanhã poderá ser sacramentada a sua ida para o Valência da Espanha. O Valência entrou forte na jogada. Também tem o Sevilha, né? Tem 2 clubes espanhóis querendo o jogador, o Sevilha e o Valência. E amanhã será definido qual o time que o Pelistri irá. Certo é de que não virá para o Flamengo.
Facundo Torres também trouxemos a informação, diante de um contato que fizemos com o seu empresário, de que está muito bem encaminhada a ida dele no meio do ano para o Arsenal, que já sinalizou com uma proposta oficial para o Orlando City e para o jogador. Então, assim, é difícil competir hoje com um time da Premier League, principalmente o líder, né, da Premier League, o líder atual. Então, o Flamengo hoje se vê com poucas alternativas em termos de jogadores para contratar, né? E a mais viável delas chama-se Arthur. Arthur, atacante, é a posição no qual mais o treinador do Flamengo, Vitor Pereira, cobra contratações. Inclusive, ontem, ele, mais uma vez, numa entrevista coletiva, ele sinalizou. Para mim, aquilo ali foi uma sinalização clara para a diretoria de que ele quer reforços. Ele disse que ele aprendeu no clube anterior e nos clubes no qual passou, que às vezes 2 jogadores por posição não é suficiente. Ele quer 3, mesmo que tenha que buscar da base. Ele falou exatamente isso. E isso é uma cobrança clara e direta por contratações. Porque, por exemplo, substituto do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, ele não tem. Ele não tem na base e não tem no elenco do Flamengo. Substituto para um atacante pelo lado direito, já que ele não conta muito com o Marinho, sabemos disso. O Marinho está aí como jogador negociável para o Flamengo. Ele também não tem. Então a função que hoje ele mais pede jogador é a função de atacante pelo lado direito e jogadores, ou um jogador armador, né? Um armador para o meio campo, no lugar para substituir o de Arrascaeta. Essas são as funções que o treinador do Flamengo pede. Lembrando que o Flamengo tem até o dia 25, até quarta-feira, para entregar a lista dos 23 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. Nós temos informações que o Flamengo já tem a lista pronta com 21 e tenta ainda a contratação de 2 jogadores para incluir nessa lista, né, dos 23 nomes. Possivelmente um terceiro goleiro, que aí viria da base mesmo, né? Infelizmente o Flamengo não tem aí, ou até mesmo o Hugo, vamos ver como é que fica essa situação, e um que será contratado, ou até mesmo 2. Bom, nós trouxemos aqui a informação, e a informação foi dada em primeira mão pelo Robinho, do Surtado Raiz Futebol, e também pelo Castanha, no canal do Bruno Castanha, da reunião que aconteceu essa semana que passou, com os empresários do Arthur com a diretoria do Red Bull, né? Uma proposta foi apresentada, e aí é uma informação que nós temos. O Flamengo apresentou uma proposta que foi negada pelos dirigentes da Red Bull, de 4 milhões de euros, para aquisição de 50% do passe do Arthur, né? Eles entendem que o Arthur vale 10 milhões de euros, uma proposta de 100% seria 10 milhões de euros. O Flamengo fazendo uma proposta de 4 milhões de euros, na minha opinião, e aí é a opinião, o Flamengo não está longe de conseguir a contratação do Arthur. Segundo a gente apurou, as negociações vão continuar, né? O Flamengo tem aí segunda e terça-feira como dias-chave para poder executar e concretizar a contratação desse jogador. Se não contratar até quarta-feira, realmente fica difícil, porque aí o Mundial de Clubes, o Flamengo não poderá inscrever mais ninguém. Então, se o Flamengo botar na mesa mais 1 milhão de euros, por exemplo, numa nova proposta, o Flamengo possivelmente conseguirá a contratação do jogador, né? Já que eles querem 10 milhões de euros, 5 milhões de euros seria 50% do passe, estaria todo mundo feliz. Você gostaria da contratação do Arthur? Coloca aqui embaixo. Arthur é o jogador que chega ao Flamengo, que chegaria ao Flamengo se o Flamengo conseguir a contratação, para poder brigar pela titularidade? Seria uma ótima contratação. Comentem aqui. Ou então, se você prefere algum outro jogador, coloca aqui também, que a gente vai poder ler e debater com vocês. Bom, o Newcastle promete fazer uma nova proposta pelo Matheus França. A gente recebeu a informação de que eles já fizeram uma proposta nova, a primeira foi recusada, e eles já fizeram uma nova na casa de 17 milhões de euros, e o Flamengo disse que somente por 20 milhões de euros discute. E o Newcastle realmente está muito interessado no jogador e deve, ainda essa semana, formular uma nova proposta, muito próximo dos 20 milhões de euros, para levar o jogador Matheus França para lá, para a Inglaterra, para jogar a Premier League. Rapaz, e aí, você venderia o Matheus França por 20 milhões de euros? Comenta aí também, porque a opinião de vocês é muito importante. Olha só, galera, eu tenho recebido muita mensagem, mas muita,
Muita gente perguntando, agora já era, o Rossi vai gostar de jogar lá no Al Nassr do lado do Cristiano Ronaldo e não vem mais. Flamengo perdeu, não pode jogar em 3 clubes, a FIFA não permite com que jogue em 3 clubes no mesmo ano. Quer dizer, são muitas perguntas preocupadas, pessoas preocupadas em relação ao Rossi, se ele vem mesmo pro Flamengo, se ele não virá. Enfim, a informação que a gente tem é de que o Rossi foi tirado do avião, cara, na escala na Espanha, em Barcelona. Ele foi retirado do avião, o empresário entrou em contato com ele e ele saiu da delegação do Boca e voltou para lá, para a Arábia, para acertar, né, com o Al Nassr, para os Emirados Árabes, né, para acertar com o Al Nassr. Ele faz exames médicos amanhã, certamente será aprovado nos exames médicos e assinará contrato por 4 meses. Esse é o tempo no qual o jogador ficará lá no clube saudita. Bom, e aí as pessoas ficam preocupadas, né? Se ele gostar, gente, entendam o seguinte: pré-contrato tem a mesma validade do contrato, de um contrato. É a mesma validade. Existe uma lei na FIFA, uma regra, no qual o jogador, 6 meses antes, e é uma regra que foi modificada de um tempo para cá, sendo muito mais rígida, tá? Muita gente lembra, o Thiago Neves e outros. É uma lei diferente, é uma regra diferente, e o jogador não pode ficar aonde quer. Não existe. Seria como agora, por exemplo, o Arrascaeta sob contrato fala, o Milan me quer, eu vou e acabou. Não existe isso. Tem que pagar a multa rescisória. E no caso do Rossi é a mesma coisa. O Rossi, para poder ficar lá, por exemplo, o Al Nassr teria que pagar a multa rescisória ou negociar com o Flamengo. E a multa rescisória, quanto é? Ninguém sabe. Importante destacar o seguinte: a multa rescisória é baseada no salário do jogador, e a gente sabe que ele vai ganhar algo em torno de 550 mil reais, né? E o tempo de contrato. Quanto disso, de 550 mil, por quanto tempo ele ganharia isso, né? Então, na realidade, ele ganharia isso por 4 anos e meio. O tempo de contrato, 4 anos e meio, 550 mil reais de salário. Cara, a multa rescisória deve ser altíssima. Então, assim, o Rossi certamente virá para o Flamengo depois desse tempo, desses 4 meses de contrato com o Al Nassr. Ele pode gostar, o Al Nassr pode gostar dele. Tem que chegar e pagar a multa rescisória. E digo para vocês, se pagar a multa rescisória é bom para o Flamengo. Seria talvez a primeira vez na história do futebol que o Flamengo venderia um jogador sem ele nunca nem ter vestido a camisa do clube. Nem na categoria de base, nem no time principal. Imagina, o Flamengo venderia o jogador, vamos botar aqui por 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, o que seja, um goleiro que nunca vestiu a camisa do Flamengo. Quer dizer, seria espetacular. O Flamengo assinou um pré-contrato com o jogador que viria de graça para cá. Então não tenho preocupação nenhuma. O jogador está protegido, o Flamengo está protegido pelo pré-contrato, que tem a mesma validade de contrato, e virá para o Flamengo a partir do dia 1º de julho. Quanto a isso, não se preocupem, porque essa é uma lei da FIFA e não existe a menor possibilidade de o Al Nassr gostar e querer e ficar com o jogador lá, ou do jogador gostar e querer ficar por lá. Detalhe, hein? O jogador, antes de assinar um pré-contrato com o Flamengo, ele recebeu uma proposta da Inter de Milão. Uma proposta vantajosa, e mesmo assim fez valer a palavra e assinou o pré-contrato com o Flamengo, já que a palavra tinha sido dada o ano passado ainda. Valeu? Gostaram das informações? Deixem o seu like e, ajuda o canal Família da Nação a bater a marca dos 100 mil. Clica aqui embaixo, se inscreve aqui, não custa nada para você, é gratuito e você vai nos ajudar. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.